Oi gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou estar ensinando como fazer essa linda calça para bebê. Eu tricotei no tamanho de 0 a 3 meses, mas pode ficar tranquila porque na receita escrita você encontra todas as informações para tricotar nos tamanhos de 0 até 12 meses. Eu tricotei essa peça em circular, eu utilizei o ponto arroz aqui na borda, ponto meio aqui no centro e o ponto barra 1 por 1 na barrinha da perninha e também no cós da calça, tá? E os materiais que eu utilizei para fazer essa peça está tudo aqui na descrição do vídeo. Aí o melhor, essa calça ela faz parte de um conjuntinho super especial, onde contém gorrinho, sapatinho e casaquinho. Eu vou estar deixando o link dessas peças aqui na descrição do vídeo, caso você queira tricotar todo o conjuntinho. E se você gostou dessa peça, já aproveite, se inscreve no canal e ativa o botão de sininho para não perder nenhuma aula. E me segue lá no Instagram, @tbabytricô, que lá eu estou sempre compartilhando dicas de tricô e as novidades que eu vou estar trazendo aqui para o canal. E depois de tudo isso, vamos para o passo a passo. Para dar início a este trabalho, eu coloquei 36 pontos na minha agulha. Esse número de pontos é para o tamanho RN. Caso esteja tecendo em outro tamanho, sugiro dar uma olhadinha na receita escrita, que esse número de ponto ele altera para cada tamanho. Aqui eu estou utilizando uma agulha circular. Para fazer essa peça, você vai precisar de uma agulha circular que tenha um cabo de 80 centímetros ou mais. Aqui o meu cabo, ele tem 1,20 m, então ele é bem confortável para tricotar no método do laço mágico. Então aqui eu pego esses pontos que estão na agulha, coloco para o cabo. Do cabo eu vou dividir esses pontos. 18 pontos para um lado e 18 pontos para o outro. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dobro. E daí coloco esses pontos para a agulha. Puxo os pontos para a agulha. Ó, dividi os pontos. Aqui eu alinho as bordas para ficar uma para o lado da outra, para não ficar torcido. E agora eu vou montar mais um ponto para fechar o círculo. O fio está nessa agulha, eu vou montar mais um ponto na outra agulha. Aperto e aqui eu vou dar um nozinho. Pronto. Na agulha que está o ponto a mais que eu acabei de montar, eu vou deixar os pontos na agulha e do outro lado eu puxo para que esses pontos eles vá para o cabo e assim eu consiga tricotar no modo laço mágico. Ó, fica assim. E aqui onde tem um ponto a mais, eu vou pegar o penúltimo ponto e vou jogar por cima do ponto que eu acabei de montar. Pronto, joguei por cima mais um ponto e aqui eu continuo com 18 pontos nessa agulha e 18 pontos no cabo. Vou começar a tricotar em ponto barra 1 por 1, vou fazer um ponto meia, depois um tricô e repito, um meia, um tricô, um meia, um tricô e eu vou tricotar em ponto barra 1 por 12 carreiras. Assim que você terminar esses pontos aqui, você vira, coloca esses pontos que está no cabo para a agulha e tricota em circular, tá bom? Terminei de tricotar as 12 carreiras em ponto barra 1 por 1. E agora, eu vou começar a carreira do detalhe. Eu vou tricotar com a agulha número 3,5. Anteriormente, eu tricotei com a agulha número 3. Então, aqui com a agulha 3,5, eu vou tricotar 8 pontos em ponto meia, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8. 8 pontos em meia e vou tricotar 20 pontos em ponto arroz, que é 10 pontos aqui na parte da frente e 10 pontos na parte de trás. Então, aqui como é um ponto meia, eu vou tricotar um tricô, depois um meia, para ir formando o ponto arroz. 10 pontos na frente e 10 pontos atrás. Pronto, tricotei os 20 pontos em ponto arroz, aqui resta 8 pontos, eu vou tricotar esses 8 pontos em ponto meia. E eu vou repetir essa sequência até chegar na 6ª carreira. Na 7ª carreira, eu vou fazer um aumento. Então, aqui eu vou continuar tricotando 8 pontos em ponto meia, 20 pontos em ponto arroz e no final da carreira, 8 pontos em ponto meia. Vou tricotar no total de 6 carreiras, contando com essa aí. Na 7ª, eu vou fazer o aumento. Eu tricotei no total de 6 carreiras, conforme o padrão. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 carreiras. E na 7ª, eu vou fazer um aumento. Vou fazer um ponto em meia. Depois, eu vou pegar a laçadinha que fica no meio dos 2 pontos, o fiozinho, e colocar dessa forma na agulha. E pela parte da frente, vou fazer um aumento inclinado à direita. Dessa forma. Vou repetir novamente. Pego o fiozinho que fica no meio dos 2 pontos, coloco pela parte da frente e pela parte da frente, aqui eu faço um ponto em meia, tá? Que é um aumento inclinado à direita. Vou continuar tricotando conforme o padrão. Até restar um ponto no final da carreira. Resta um ponto para finalizar a carreira e agora eu vou fazer novamente um aumento. Vou pegar esse fiozinho que fica no meio dos 2 pontos, colocar na agulha agora dessa forma, pela parte de trás. Primeiro é assim, pela parte da frente, o fiozinho fica, e agora pela parte de trás. E pela parte de trás eu vou fazer um aumento inclinado à esquerda. Vou repetir novamente. Pega o fiozinho que fica no meio dos 2 pontos e coloca na agulha dessa forma pela parte de trás. E pela parte de trás faz um ponto meia. E por último, faz um ponto meia. E agora eu vou continuar tricotando conforme o padrão e vou continuar fazendo os aumentos a cada 7 carreiras. Vou tricotar novamente 6 carreiras conforme o padrão e na 7ª faço o aumento. No início e no final da carreira. Terminei de tricotar a perninha e no total eu fiz 8 aumentos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui em cima 8. Eu continuei tricotando até chegar em 18 centímetros e foram 8 aumentos. 18 centímetros. Vocês faz a medida através do ponto meia, porque o ponto arroz, ele é menor do que o ponto meia, ó. Tá vendo que aqui fica menor e aqui fica maior. Mas depois a gente faz a blocagem, dá uma esticadinha assim, que ele fica do mesmo tamanho que o ponto meia. Então, vocês fazem a medida através do ponto meia.
Para os outros tamanhos, vocês também fazem a medida para o ponto meia. Aí tem lá na receita o número de pontos, de aumentos, e eu creio que para chegar no comprimento indicado, você terá que tricotar mais 4 carreiras depois do último aumento. Aqui no tamanho RN, após fazer o último aumento, eu parei, tá? Porque já deu 18 centímetros, que foi o 8º aumento. Fiz uma perninha e fiz a outra exatamente igual. Daí os aumentos foram feitos dessa forma. Ficou assim. Ó, deixa eu mostrar pra vocês mais de pertinho. Aqui tá o aumento. Ó, aqui tá o aumento, aí depois do aumento aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí na 7ª, aqui, ó, novamente um aumento. Aí depois do aumento, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª, outro aumento. E assim fui fazendo os aumentos, tanto no início do trabalho, quanto no final da carreira, tá? Tanto no início quanto no final da carreira, um aumento. No total, 8 aumentos para o tamanho RN, tanto numa perna quanto na outra. E agora, eu vou fazer o entre-meio para fazer a junção das perninhas. A primeira perninha você corta, deixando o fio de aproximadamente 15 centímetros para fazer a costura do entre-meio. E na segunda você não corta, deixa o fio conectado ao novelo. Aqui eu fiz uma corrente com 10 correntinhas. Então, você pega um fio extra, vou ensinar como fazer. Pega um fio extra, se você não souber e não tiver uma agulha de crochê, faz um nozinho assim. Daí, pega o buraquinho e conecta com o fio que está conectado ao novelo, fazendo uma laçadinha inicial, um nozinho inicial. Daí você vai pegar o buraquinho e o fio que está conectado ao novelo e puxar. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 correntinhas, corta o fio e puxa. Pronto. Então, vocês façam 2 correntes com 10 correntinhas. Pronto. Aqui onde está conectado ao novelo, na parte de trás, porque as perninhas tem que ficar assim, ó. Os aumentos um pro lado do outro e o ponto arroz de borda. Então, aqui, a parte de trás, eu coloco na agulha, que é onde está conectado ao novelo o fio. Coloco na agulha, pego minha correntinha e aqui na parte de trás, ó, onde tem esses gominhos, eu vou levantar 8 pontos. Aqui é a parte da frente, na parte de trás, aqui. Eu vou levantar 8 pontos. Então, introduzo minha agulha no gominho e puxo um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aí, aqui eu vou colocar 2 marcadores de pontos para identificar apenas o entre-meio. Então, aqui, um marcador de pontos. E aqui outro marcador de pontos. E aqui no entre-meio tem 2, 4, 6, 8. Vou juntar com a outra perninha, ó. O fio tá na parte de trás, aí você
continua tricotando aqui na parte da frente, para ficar as duas perninhas assim, ó. Tá? Então, com o fio que tá conectado ao novelo, aqui eu tricoto em ponto meia. Vou continuar tricotando conforme o padrão, não faço nenhum aumento, tá? Até chegar do outro lado, aqui na parte de trás. Aqui eu vou continuar tricotando conforme o padrão, fazendo ponto meia no centro e de borda o ponto arroz. Cheguei na parte de trás, ó, aqui. Aqui você aperta assim, dá uma puxadinha, que é aquele fio que não tem nozinho. Aqui vou colocar um marcador de pontos, vou pegar minha correntinha e levantar 8 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e 8. E aqui eu coloco mais um marcador de pontos. Daí agora eu vou fechar o círculo. Basta tricotar o ponto meia da próxima perninha. Agora, se você quiser tricotar com aquela agulha de 40 centímetros, para não precisar fazer o laço mágico, aí você pode, tá? E dá os pontos todos na agulha. Mas se não, aí você continua tricotando, fazendo o laço mágico. Eu vou continuar tricotando uma carreira. Então, quando chegar aqui novamente, eu vou tricotar toda uma carreira conforme o padrão. E esses pontos que foram montados, eu vou tricotar eles em ponto meia. Daí, depois eu volto para mostrar para vocês como fazer a diminuição aqui do entremeio. Terminei de tricotar conforme o padrão, então, como eu falei para vocês anteriormente, aqui no centro, eu tricotei em ponto meia, tá? Tanto aqui na frente quanto na parte de trás. Ó, em ponto meia. Aí, chegando aqui, eu continuei até chegar do outro lado. Onde tem já tricotado em ponto meia, tá? Então, aqui eu passo o marcador de pontos e vou fazer duas diminuições. Então, primeiro eu vou passar um ponto sem tricotar para a agulha, o próximo ponto faço um ponto meia, pego esse ponto que eu não tricotei e jogo por cima do ponto meia, fazendo uma diminuição inclinado à esquerda. Daí, eu vou tricotar 4 pontos em meia, 1, 2, 3, 4, e vou fazer uma diminuição inclinado à direita. Eu pego esses 2 pontos, viro para ficar assim, e da esquerda para a direita eu tricoto 2 pontos juntos em meia. Daí ele fica inclinadinho para a direita. Passo o marcador de pontos, continuo tricotando conforme o padrão, que é ponto meia no centro e nas laterais em ponto arroz, até chegar aqui na parte de trás, onde eu vou fazer essa mesma diminuição, tá? Então, eu continuo aqui e vou ensinar para vocês novamente como faz a diminuição. Cheguei no outro lado, na parte de trás, tudo que eu fizer na parte da frente, eu vou fazer também na parte de trás. Então, aqui, depois do marcador de pontos, tá? A gente faz as diminuições só apenas no entremeio. Eu passo o ponto sem tricotar para a agulha, o próximo ponto faço um ponto meia, pego o ponto que eu não tricotei e jogo por cima do ponto meia, fazendo uma diminuição inclinado à esquerda. 4 pontos em meia, 1, 2, 3 e 4, e restando 2 pontos para chegar no próximo marcador de pontos, eu vou fazer uma diminuição inclinado à direita. Então, aqui eu virei meus 2 pontos
e vou tricotar 2 pontos juntos em meia. Introduzindo a agulha da esquerda para a direita, como se estivesse tricotando um ponto meia, tá? Pela parte da frente. E aqui fiz as diminuições, tem 2, 4 e 6 pontos entre os marcadores de pontos. Vou continuar tricotando conforme o padrão. Na próxima carreira, eu não vou fazer a diminuição, vou tricotar toda a rodada em ponto meia. Daí, vai ser uma carreira sem diminuição, que foi a primeira carreira, depois uma carreira com diminuição, uma carreira sem diminuição e uma carreira com diminuição. Então, assim eu continuo fazendo as minhas diminuições. Uma carreira sim e uma carreira não, uma carreira sim e uma carreira não, tá? Então, essa próxima carreira eu vou fazer ela sem a diminuição. Vou tricotar ela toda em ponto meia e das laterais em ponto arroz. Eu continuei fazendo as diminuições, carreira sim, carreira não. Ó, aqui começamos a fazer uma carreira sem diminuição, aí depois com diminuição. Sem, com, e por último sem, até restar 2 pontos no entre meio, tá? Primeiro faz uma diminuição inclinada para a esquerda e depois uma diminuição inclinada para a direita. Aí aqui eu fiz mais uma carreira sem a diminuição, tricotado em ponto meia. E por último, eu vou tricotar uma diminuição inclinado à direita. Aqui eu viro esses 2 pontos, da esquerda para a direita, tricoto 2 pontos juntos em meia. Dessa forma. E aqui só restou um ponto na agulha. Eu posso tirar já esse marcador de pontos, deixo apenas esse. E aqui eu vou continuar tricotando conforme o padrão. E vou repetir essa mesma diminuição aqui atrás, tá bom? Então, repetindo, uma carreira sem a diminuição, uma carreira com, sem, com e sem. Por último, daí eu vou tricotar 2 pontos juntos em meia, que é uma diminuição inclinada para a direita, e depois eu vou continuar tricotando sem fazer nenhuma diminuição, tricotando em circular e fazendo o padrão, que é meia no centro e ponto arroz nas laterais, até chegar no comprimento indicado da minha peça. Então, aqui por último, vou fazer a última diminuição e depois continuo tricotando sem nenhuma diminuição, tá? Porque aqui já finalizamos a parte do entre meio. Eu continuei tricotando sem fazer nenhuma diminuição até chegar em 27 centímetros, medido desde os pontos montados aqui do tornozelo. 27 centímetros. Vocês fazem a medição pelo ponto meia, tá bom? Porque aqui ele fica menorzinho. Mas depois, na blocagem, a gente conserta. E agora, eu vou tricotar em ponto barra 1 por 1. Só que eu vou tricotar com a agulha número 3. Pra ficar o cós apertadinho. Então, eu vou começar tricotando um ponto meia. Depois, um ponto em tricô, um meia, um tricô, e repito essa sequência até chegar no final da carreira. No total, eu vou tricotar 24 carreiras em ponto barra 1 por 1. Terminei de tricotar o cós da calça, daí eu fiz o arremate dos pontos, tricotei por 24 carreiras em ponto barra 1 por 1, fiz o arremate e deixei uma quantidade grande de fio para fazer a costura. Mas antes de fazer a costura, para ficar assim, eu vou primeiro fazer o cordão, porque daí eu já prendo o cordão aqui embaixo e depois eu faço a costura, porque daí fica melhor de prender o cordão. Então, aqui eu vou deixar reservado a parte da calça. Vou pegar minha agulha número 3 e eu vou montar 3 pontos na agulha. Montei 3 pontos e agora eu vou tricotar o cordão.
Vou tricotar esses 3 pontos em ponto meia. Daí, eu vou passar esses pontos para a agulha da esquerda novamente. E vou tricotar em ponto meia. Vou passar novamente para a agulha da esquerda. E vou tricotá-los novamente em ponto meia. Passo novamente para a agulha da esquerda. E tricoto novamente em ponto meia. E assim vai formando o cordão. Vai tricotando e passando para a agulha da esquerda, devolvendo e tricotando sempre em ponto meia. Até chegar no comprimento indicado do cordão. Terminei de fazer o cordão e no total eu tricotei por 75 centímetros. Depois eu tricotei 3 pontos juntos em meia e dei um nozinho e escondi o fiozinho que fica no começo, tá? Dos dois lados. Daí agora eu vou iniciar a costura. Vou dobrar para ficar pela parte de dentro. E já vou colocar o cordão. Com a ajuda de uma agulha de crochê, aqui eu vou dobrar no meio. E vou contar do 3, 2, 4 e 6. Entre o 6 e o 7, eu vou colocar o cordão. Pronto, já coloquei o cordão, daí aqui eu dobro, para que o cordão fique por dentro, e vou iniciar a costura. Coloquei o fio na agulha tapeçaria, aqui eu ajeito o cordão, ó, o fio tá conectado aqui, então eu vou fazer a costura aqui. Que é a mesma carreira que finalizou. Tá aqui, boto o cordão, dobro e introduzo minha agulha na última carreira do ponto barra 1 por 1. E vou costurando ponto por ponto. Vai pegando um ponto daqui e um ponto de baixo.
Pego os 2 fiozinhos, daí eu vou pro próximo. Ó, e assim eu vou fazendo a costura. Então, vou costurar todo o cós, depois eu volto para mostrar o resultado para vocês e finalizar a calça. Terminei de fazer a costura, ó, ela fica assim na parte de dentro. E aqui dei um lacinho e um nozinho. E agora eu vou ensinar como fazer a costura do entre-meio. Eu já passei para a agulha, o outro lado. Vou ensinar pra vocês. Eu sempre gosto de pegar uma agulha mais fina para passar os pontos, mas se você não tiver, não tem problema não. Isso é uma opção minha. Ó, desse lado, quando tá o pontinho mais arrebitadinho, você puxa aqui. E desse outro, ó, tá vendo que tem um nozinho? Esse aqui não tem como desmanchar, não. Então, desse lado, quando tá assim pra cima, você puxa aquele nozinho final. Daí aqui já tem um pontinho. Aí eu passo ele para a agulha. Puxo o fio. E agora só é puxar e ir colocando na agulha. Acaba ficando um pontinho a mais, mas não tem problema, tá? Fica 9 pontos, ó, 2, 4, 6, 8 e 9. Eu ajeitei os pontos para que eles fiquem todos dessa forma, porque se ficar assim, ó, virados dessa forma aqui, vai ficar torcido, então tem que estar todos os pontos dessa forma. Essa segunda perninha pela parte da frente. Tá? Então, aqui eu vou pegar aquele fiozinho que eu mandei vocês deixar da perninha e coloquei na agulha tapeçaria e vou fazer a costura com ele. Então, aqui, como o fio tá do outro lado, eu vou começar desse lado aqui. Para não ficar buraco, eu vou introduzir minha agulha nesse pontinho aqui, ó. Após o ponto que está aqui, então, eu vou introduzir minha agulha, indo pra lá, com a ponta pra lá. E aqui, vou introduzir nesse próximo ponto, com a agulha vindo em minha direção. Como se fosse fazer um ponto em tricô pela parte de trás. Aí, agora eu vou pro outro lado. Aqui, eu vou pegar pela parte de trás, introduzo a agulha e derrubo. E depois, pela parte de trás, eu introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto meia pela parte de trás. E puxo. O primeiro ponto eu sempre derrubo da agulha, tá? Introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto meia, pegando pela parte de trás. Derrubo da agulha e pela parte de trás é como se fosse fazer um ponto em tricô. Ó, com a agulha vindo em minha direção. Daí, eu vou na próxima agulha, com a agulha vindo em minha direção, a ponta dela, como se fosse fazer um ponto em tricô, derrubo da agulha e introduzo no próximo ponto como se fosse fazer um ponto meia, pegando pela parte de trás. Daí, a primeira agulha novamente, eu introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto meia, só que pegando pela parte de trás, e depois como se fosse fazer um ponto em tricô, pegando pela parte de trás. Próxima agulha. Eu introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto em tricô
E no próximo, como se fosse fazer um ponto meia, pegando pela parte de trás. Depois eu introduzo minha agulha na primeira agulha, aqui nessa primeira, como se fosse fazer um ponto meia. E depois eu introduzo minha agulha pela parte de trás, como se fosse fazer um ponto em tricô. Segunda agulha, introduzo como se fosse fazer o ponto em tricô, com a agulha vindo em minha direção. E no próximo, como se fosse fazer um ponto meia, mas com a ponta da agulha indo pra lá. Depois, com a agulha indo pra lá, como se fosse fazer um ponto meia. E depois, introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto em tricô, pela parte de trás. Segunda agulha, introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto em tricô e depois como se fosse fazer um ponto meia. Primeira agulha, introduzo como se fosse fazer um ponto meia e depois como se fosse fazer um ponto em tricô. Depois como se fosse fazer um ponto em tricô na segunda agulha e depois como se eu fosse fazer um ponto em meia. Primeira agulha, eu introduzo como se fosse fazer um ponto meia e depois como se fosse fazer o ponto em tricô. Tudo pela parte de trás e o fio sempre por baixo. Eu introduzo minha agulha como se fosse fazer um ponto em tricô e depois como se eu fosse fazer um ponto em meia. E aqui na primeira agulha como se fosse fazer um meia e no próximo como se eu fosse fazer um ponto em tricô. Aqui, como se fosse fazer um ponto em tricô. E aqui, um meia. Pela parte de trás. Aqui, como se eu fosse fazer um ponto meia na primeira agulha. E depois, como se eu fosse fazer um ponto em tricô pela parte de trás. Daí, aqui restou apenas 2 pontos. Eu vou introduzir como se fosse fazer um ponto em tricô pela parte de trás e aqui como se eu fosse tricotar um ponto em meia. Ó, como ficou a costura. Daí aqui ficou um buraquinho, vou consertar. Daí eu viro, coloco minha agulha pra dentro. Se tiver algum buraquinho, eu fecho aqui pela parte de trás, ó. Dou um nozinho. Como ficou a costura do entre-meio. E esse é o resultado da calça. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Um super beijo e até a próxima!